Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Coach. Oi, Coach. Mas tá lindo de azul bebê. Tá charmosíssimo. Tá charmosíssimo. Quero ouvir de vocês também as impressões de vocês. Vou começar aqui pela Letícia. Sobre essa visita do Tarcísio a Bolsonaro, saindo lá da Papudinha, dizendo que vai dar palanque para Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo, mas sem aquela empolgação que a gente vê de fato em campanha, Letícia. Mauro, o Tarcísio não tem saída, né? Ele tá no corner, ele não tem outra opção que não seja apoiar o plano do clã Bolsonaro. E o que acontece é a submissão do Tarcísio à família Bolsonaro, para usar até a palavra que foi utilizada hoje pelo Kassab em entrevista ao UOL, essa submissão do Tarcísio de Freitas à família Bolsonaro, ela está custando qualquer projeto eleitoral com vista à presidência da República por parte do governador de São Paulo. Porque não só ele fica rifado da eleição de 2026, como ele sai de campo do jogo como um nome de centro que pode agregar todos os lados. Óbvio que ainda falta muito tempo para a próxima eleição, para 2030, mas tem um tempo aí que vai ocorrer depois do pleito de outubro desse ano, porque agora é a última eleição que o presidente Lula está concorrendo à presidência da República, pelo menos, né, no que a gente pode ter em vista. Então, essa é a última eleição do Lula. E no pós-Lula, a gente vai ver uma grande movimentação desses grupos da direita, da centro-direita, tentando ocupar esse vácuo, esse espaço que é tão apontado há tantos anos, que é o da terceira via. Somos uma opção não radical, não somos Lula, não somos Bolsonaro. O Tarcísio, ele tinha os instrumentos para ser essa pessoa esse ano, nessa eleição. Só que a família Bolsonaro não deixou. E o que ele fez ao longo de todo esse tempo, desse último ano e agora, o que está se consolidando, esse cenário estou fora, não sou essa pessoa. Até porque, para finalizar, o eleitor também sabe disso. Então, essa falta de imposição do Tarcísio como essa pessoa de ocupar esse espaço e dizer, beleza, eu virei político como um produto da família Bolsonaro, mas eu estou assumindo as rédeas da minha vida política, da minha profissão como político, e entendo que este momento é quando todo mundo me alça como um candidato, um pré-candidato à presidência da República. Ele abriu mão disso, e a partir do momento que ele abre mão, não existe vácuo de poder, né? Então, a gente vê esse movimento do Kassab filiando o Caiado, do PSD ganhando uma força, se estruturando como uma grande força da centro-direita no Brasil, e o Tarcísio vai ficando para trás. Ele é bem avaliado em São Paulo, ele tem chance de ser reeleito em São Paulo, mas ele se colocou neste lugar de não alçar um voo maior e sair das asas do bolsonarismo, Mauro. Letícia, essa análise que você está fazendo bate muito com o que o Gilberto Kassab falou hoje aqui ao UOL sobre a questão da submissão do governador Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. A gente tem até um trechinho para mostrar para você, se tiver no ponto a gente já roda. Vamos lá. Mas eu tenho dito sempre ao governador Tarcísio, e eu acho que esse é o pensamento dele também, que é muito importante os gestos dele, as ações dele de reconhecimento, de gratidão, porque isso mostra caráter, né? E ele é um bom caráter, mas é importante que uma personalidade como ele, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha. Ele precisa mostrar que tem a sua identidade. E identidade significa ser bom caráter, ele tem que ser evidentemente reconhecido, tem que estar sempre mostrando qual foi a importância do ex-presidente Bolsonaro na sua carreira, na sua eleição de governador, mas é fundamental que ele tenha a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. Essa frase é muito forte. Uma coisa é gratidão, outra coisa é submissão. Essa frase realmente é forte, pedindo para que o governador crie a identidade. E, Coach, me ocorreu aqui uma situação que é a seguinte.
O Gilberto Kassab, que tem essa habilidade que a Dani descreveu aqui para a gente, ele está pensando agora, nesse ano, mas ele já está pensando em 2030 também. Porque ele se coloca numa posição que é o seguinte, se o presidente Lula consegue a reeleição, ele, Kassab, está bem posicionado para eleger um monte de deputado, um monte de senador, um monte de governador e se manter no comando ali do PSD como um partido poderosíssimo. Se ele consegue eleger o Ratinho Júnior, ou o Caiado, ou o Eduardo Leite, aí melhor ainda. E para o Tarcísio, olha a situação que fica. O Tarcísio, na minha visão, Couto, acaba tendo que torcer para o Lula nessa eleição. Porque se ganha o Flávio ou se ganha o Ratinho, por exemplo, eles têm mais 8 anos pela frente, né? Eles teriam a preferência nessa chapa de direita ou de centro-direita, onde o Tarcísio se encaixaria em 2030. Para o Tarcísio seria melhor o Lula ganhar agora, para depois, na eleição de 2030, sem o Lula, ele ser o representante dessa centro-direita. Não sei se eu estou viajando muito, Couto. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente. Não está viajando, não. Boa tarde para você, Mauro, bem-vindo. Boa tarde, Dani, Letícia. Eu anotei umas coisas aqui para não esquecer, porque é tanta notícia aí, muita coisa. Tanto rolo político, né? Desde ontem, né? Tentar alinhavar alguma coisa aqui. A visita do Tarcísio a Bolsonaro na Papulinha durou 2 horas. 2 horas é tempo para burro para se falar de tudo. E ele saiu de lá sem falar uma única novidade. Nada. Ele não foi capaz nem de falar o estado de saúde do Bolsonaro, como é que está. Ele fugia das perguntas para fazer propaganda da candidatura dele à reeleição em São Paulo, confirmando que é isso mesmo que ele vai fazer, porque não tinha outra saída. Simplesmente o Bolsonaro puxou o tapete dele e entregou para o filho. Não tinha o que fazer. Chamou muita atenção, vocês já falaram disso, o Carlos Bolsonaro, plantado atrás do Tarcísio, parece um segurança, né? Prestando maior atenção no que o outro está falando. É uma cena meio patética, né? Que mostra o que é a política brasileira hoje, né? É o que a gente vê numa imagem dessas aí. Como ontem, por exemplo, a selfie que o Kassab fez com os 3 candidatos a presidente dele, que foi muito engraçado. Você deve ter visto nos jornais de hoje, fez muito sucesso. O Tarcísio falou muito em nosso grupo, nosso projeto, estamos unidos. Então, mas sem dizer o que ele se refere, quem é o grupo dele hoje? Qual é o projeto dele? Né? O único projeto do grupo, do Kassab e de todos eles, é tirar o PT do poder. É isso que une a direita, a extrema-direita, o centrão, a centro-direita, que une todos é tirar o PT do poder, que é um projeto antigo da oposição, mas que ultimamente não tem dado muito certo, né? Ele dizer que o Bolsonaro gostou da entrada do Caiado no PSD é engraçado também, né? O partido que tem 3 candidatos é como se não tivesse nenhum. O Ratinho Júnior defendeu o indulto para o Bolsonaro, né? O Caiado também já há bastante tempo defendeu o indulto. Mas isso não vai causar, eu acho, ao contrário do que se comentou, nenhum problema. Lá cada um pode pensar o que quiser. O que o Kassab falou, o partido não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, é isso aí. O Kassab hoje, eu acompanho a vida política dele há muitos anos, é a maior raposa, o raposão da política brasileira. Ele acabou com o DEM, acabou com o PSDB, montou o partido dele. Antes ele tinha associado o Guilherme Afif Domingues, né? Que ele tinha feito a campanha do Guilherme para presidente da República em 89, né? E é muito ligado a ele. Os dois foram para o governo Tarcísio, o Guilherme está lá também. O Eduardo Leite não se sabe se ele é a favor ou contra o indulto. Aliás, a gente não sabe nada do que ele pensa. Ele é o mais... Ele tem menos cara de candidato a presidente dos 3 aí, o Eduardo, eu acho que vai querer ser candidato a senador. O Senado, é.
Também acho. E, em resumo, o que o Kassab mostrou nessas muitas entrevistas que ele deu ontem e hoje, eu vi várias, não dá para saber realmente o que ele quer, o que ele pensa, sobre assunto algum que é importante no país. Quanto mais você ouve o Kassab, menos você fica sabendo. Ele só enrola. Ele não define nada sobre assunto nenhum. Todos falam em novo projeto para o Brasil. Sem explicar que novo projeto é esse, qual é o projeto do Brasil? O Caiado falou disso também, o Caiado vem falando do projeto do Brasil. Eles falam que o Brasil precisa de um novo projeto, mas não dizem qual é, além de tirar o PT do poder. E essa frase que você citou aí, Mauro, do Tarcísio, do Kassab sobre o Tarcísio, que pode ter gratidão para o Bolsonaro, que é uma coisa, mas submissão é outra, eu acho que é a frase mais grave de tudo que foi dito nesse bolo aí, que indica que o Kassab vai estar de saída do governo de São Paulo. Essa frase pega muito mal para o Tarcísio, né? E o Kassab é o cara forte da área política do governador. E até se falava que ele poderia ser candidato a vice, se o Tarcísio for candidato à reeleição, né? Mas eu acho que essa frase aí não ajuda o Tarcísio, que é o chefe dele no governo de São Paulo. Né? Exatamente. A frase é bem marcante. Eu repito o que eu falei terça-feira sobre o do Caiado, PSD, Centrão, Terceira Via e tal. Eu acho que não muda, não altera nada na fila do pão. Continua o mesmo cenário de 15 dias e um mês atrás, em dois candidatos. O Lula e o anti-Lula, anti-PT e tal, que normalmente tudo indica é o Flávio Bolsonaro, cada vez mais. Né? Toda essa movimentação aí, eu acho que reforçou mais o Flávio Bolsonaro. Para quem é bolsonarista, direita para valer não, o Flávio é o candidato. E é isso que, na minha opinião, vai acabar fluindo para isso em outubro.